Oi, gente. Eu espero de verdade que vocês estejam bem. Quero dividir com vocês hoje um pouco do que eu tenho inevitavelmente pensado sobre o comportamento social durante a pandemia. Sempre falo que eu não sou especialista no assunto, eu não sou jornalista, não tenho formação científica, não sou pesquisadora nem médica. Eu sou uma cidadã como qualquer outra, preocupada, incomodada, amedrontada. Creio eu não ser dúvida para ninguém que vivemos em uma pandemia e que ela ainda não acabou. Nesse momento, creio eu que conhecemos todos os protocolos orientados, né, para serem seguidos. Vejo que procedimentos como uso de máscara, álcool em gel, lavar a mão frequentemente, tem sido mais naturalmente incorporado na realidade do dia a dia das pessoas, embora ainda haja pessoas que não o façam. Mas a questão relacionada ao isolamento social e ao distanciamento tem sido abusivamente negligenciada, e isso é muito sério. A sensação que eu tenho quando saio no supermercado é que as pessoas, quando estão com a máscara, elas se sentem como se a máscara transferisse para elas superpoderes. Igual o filme do Máscara, ele colocava a máscara e uau! E aí esse superpoder que eu acho que toma conta dessas pessoas, elas se acham assim, coloquei a máscara e ela já me bloqueou, eu não vou pegar vírus de ninguém, vou viver a vida normal, já estou de máscara mesmo. Isso é terrível, porque as pessoas seguem sendo mal educadas, como se o fato de elas estarem com uma máscara do rosto desse a elas o direito de não praticar o mínimo de respeito pelo outro onde elas convivem, sabe? Ou de não abrir mão dos privilégios que têm, de no momento desse ainda poder fazer uma festa, um churrasquinho com a galera, sabe? Enfim, eu acho isso um absurdo, porque cada um de nós se sacrifica de alguma maneira para o bem comum, para um bem coletivo. Ah, vocês me dirão, mas as pessoas precisam trabalhar, precisam do seu sustento, precisam sobreviver, comer, morar, dormir, sei lá. Sim, precisam, mas eu ouso dizer para vocês que não são essas pessoas, os trabalhadores que precisam cuidar daquelas coisas que não podem parar na nossa vida do dia a dia, não são esses trabalhadores que estão por aí agora, nesse momento, propagando vírus. Sim, alguns também estão. Mas, em geral, quem precisa sair de casa para colocar alimento na boca dos seus filhos e da sua família está seguindo, mesmo dentro de um ônibus cheio ou dentro de um metrô. Essa pessoa não só está de máscara, ela não tem escolha. Devia ter, mas aí é papo para um outro assunto, porque eu acho que falei para uma amiga essa semana e eu tive como se diz, a ousadia de fazer as contas para saber se eu estava falando verdade, mas falei para uma amiga essa semana que dos dinheiros que foram parar em cuecas, malas, rachadinhas e etc., só os mais recentes, e eu somei, vocês acreditam que da população brasileira total, a população considerada carente, pobre, que recebe abaixo de um salário mínimo, por exemplo, só dos 4 últimos eventos que a gente teve notícia relacionadas à corrupção com dinheiro, nós, como país, o governo conseguiria bancar com um salário mínimo da data, R$ 1.045, uh, por quase um ano, por 7 meses, todas essas famílias. Eu estou falando bancar o governo, porque se eu entrar nas grandes fortunas de pessoas que ganham muito mais que um salário mínimo e que elas deviam ser de alguma forma taxadas ou para contribuir, ou que essas pessoas podiam abrir mão, eu sei que muitas o fazem a seu modo, perdão. Mas assim, eu não vou entrar no mérito. O que eu comecei a dizer é que esses trabalhadores que se veem obrigados a trabalhar, até eles, se nós fizéssemos uma lição de casa decente, até eles poderiam ser poupados. Mas enquanto a gente permite que pessoas façam tudo o que fazem, sendo governante desse país, e a gente
não se manifesta de uma forma mais incisiva a respeito, até defende. Então, vamos poupar os trabalhadores de serem criticados e de serem culpados nesse momento, até porque essas pessoas que no dia a dia precisam estar nos seus trabalhos, né, nos seus serviços, nos seus empregos, elas, se praticarem alguma coisa, se forem para alguma balada, se forem para algum churrasquinho, e se alguém denunciar, podem ter certeza que elas vão ser penalizadas sim, de alguma forma, mas há quem não seja e que não precise estar na balada e nem ir ao trabalho. Bom, gente, essa negligência por parte da sociedade, de uma sociedade que deveria ter conhecimento, cultura, que tem um mínimo de, sei lá, de capacidade de refletir, é um absurdo para mim. São pessoas que são mais perigosas quase que o próprio vírus, porque são pessoas que escolhem ser ignorante diante de um momento tão grave. Sabe, na guerra, a guerra mesmo, que a gente historicamente conhece, se essas pessoas vivessem aquela paranoia social da época, né, aqueles psicopatas sociais, né, vamos supor, na época do Holocausto, por exemplo, esse é um tipo de gente que fatalmente, se o vizinho do lado estivesse escondendo um judeu no seu porão, denunciaria achando que estava posando bonito ainda, sabe? Que estava fazendo um bem para a sociedade. Vocês entendem que isso sempre aconteceu e que a gente não pode ser conivente com esse tipo de coisa. A gente precisa fazer a nossa parte, porque você não está protegendo só a sua vida e a sua família, você está protegendo todo mundo. Nós somos um povo com uma identidade, e a gente precisa cuidar uns dos outros, e cuidar uns dos outros significa que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu não sou louca, eu sei que a economia está num momento delicado e pode ficar pior, mas gente, e se a gente estivesse lidando com canhão, com fuzil, com bomba numa guerra? A economia ia despencar, não tem saída. Se a gente não pagar o preço de viver essa dificuldade, a gente vai pagar um preço muito pior. Eu acho isso tão triste, tão lamentável, gente. Eu li na contracapa de um livro uma frase, o livro é A Menina que Roubava Livros. Uma das edições, na contracapa, tem uma frase que diz assim: quando a morte resolve contar uma história, a gente tem que parar para ouvir. Nesse livro especificamente, o narrador da história é a morte. Mas a frase me fez pensar: pessoal, nós estamos numa guerra e a morte está nos contando uma história. Se nós não pararmos para ouvir, pararemos por outro motivo. Isso é muito triste, mas é muito verdadeiro. Eu lamento, mas eu queria dividir isso com vocês e queria que vocês se juntassem a mim a não aceitar que outros cidadãos se comportem dessa maneira negligente, a chamar a atenção, porque nós estamos sim numa guerra e a morte está nos contando uma história terrível. É hora de ouvir. Se você quiser saber como as pessoas se comportavam na guerra, pega aquele filme que você já assistiu e gostou, achou super maravilhoso e assiste novamente para você entender quantos sacrifícios uma sociedade precisa fazer para poupar algumas vidas e continuar existindo depois de um tempo. Eu vou dar umas dicas de alguns deles, se você quiser. O próprio A Menina que Roubava Livros é uma dica boa para isso. Ela é ambientada durante a guerra. A Lista de Schindler é super ambientada na época do Holocausto, então é longa, mas fala muito sobre isso, para você ver o que é sacrifício, o que é economia despencar. A Vida é Bela é o meu favorito, de beleza, de mensagem. É triste pra caramba, mas também é ambientado no Holocausto. E o mais recente que eu assisti, Jojo Rabbit, excelente. Eu indico, é um filme de uma beleza ímpar. E se você quiser ainda uma coisa mais divertida, que tenha como pano de fundo a guerra, mas que
você veja um romance legal, tem um que eu adoro, que é A Sociedade Literária e A Torta da Casca de Batata. Também é de guerra, mas não é tão pesado. Eu peço desculpas pelo vídeo não ser tão agradável, mas eu precisava.